Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola, e nós vamos dar continuidade aqui ao nosso direcionamento de processo civil para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Meu amigo, minha amiga, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Quando eu falo que é um direcionamento, é porque eu vou te dizer certinho quais artigos você deve focar, o que você vai se preocupar mais em estudar. Pessoal, é isso que importa para você. Você não está aqui para perder tempo, você precisa saber de forma objetiva o que mais cai. E eu tenho, pessoal, um pouco de conhecimento dessa prova, eu já fiz essa prova 4 vezes. Eu acertei 36 questões de direito em 2021, 36 em 2023, de um total de 40, 37 em Guarulhos, de um total de 40, estou aguardando a nomeação para Guarulhos, e 39 acertos em 2024, estou em 6º lugar na lista provisória, já resolvi mais de 10 mil questões no que concurso, eu tenho um pouquinho de conhecimento dessa prova para passar para vocês de forma objetiva e bem direta aquilo que precisa. Olha só, eu criei aqui o Seja Membro. O Seja Membro custa apenas R$ 7,99 e você pode cancelar quando quiser. Esse vídeo aqui mesmo, que eu gravei agora há pouco, é do Seja Membro. Você faz um teste, assina esse mês, se você vê que vale a pena você fica, se você vê que não vale você não fica, não tem problema nenhum, tá bom? R$ 7,99, beleza? Olha só, nós vamos então para o que interessa, aquilo que vai cair na prova, o mais importante, aquilo que você precisa focar. Eu peço para você fazer essas anotações aqui em um local diferente do local dos seus estudos, porque isso aqui é um mapa, para você seguir, tá bom? Não é uma coisa para ficar junto com o resumo dos seus estudos, é um mapa para você seguir, tudo bem? Então, você vai pegar aí um papel sulfite, alguma coisa, porque depois você vai até poder jogar isso aqui fora, porque de tanto você revisar, você vai ficar craque, tranquilo? Então esse é o nosso segundo vídeo de atos processuais. Seção 2, da prática eletrônica de atos processuais, vamos para o que interessa, para aquilo que tem chance de cair na sua prova e que você precisa acertar a questão. Quando eu falar para você anotar, anota. Confia em mim. Você confia em mim? Me dê essa oportunidade. Vamos lá. Os atos processuais, artigo 193, podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico na forma da lei. Aqui não tem nada demais. Esse artigo quase não cai em prova, então nós vamos passar para frente. É só decorar aí, os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais. Nada demais. Quando for importante eu vou te dizer, vou falar só, esse aqui, atenção, cuidado, eu vou te dizer, tá bom? Confia em mim, vamos lá. Não é uma aula, é um direcionamento. Os sistemas de automoção processual respeitarão a publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções. João, eu vou estudar isso aqui? Vai, porque está no seu edital. Só que não é um ponto importante, por isso nós vamos passar. Mas você tem a obrigação de estudar. E aquilo que eu te mostrar, que eu te falar que é o mais importante, meu amigo, aí você vai prestar atenção. O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos. Aqui, cuidado. O registro de ato processual eletrônico não é feito em padrão fechado. Anota aí, artigo 195. O registro de ato processual eletrônico é feito em padrões abertos. Só isso por enquanto. Que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que tramitem em segredo de justiça, de confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificadas nacionalmente. Você vai anotar assim, artigo 195. Olha como você vai anotar. O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos.
com infraestrutura de chaves públicas unificadas nacionalmente. Só isso que você vai anotar. Olha só, isso aqui é um resumo para você. Artigo 195. O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, com infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente nos termos da lei. Tudo bem? Beleza. Agora você já sabe. Se tiver segredo de justiça, você já sabe que tem confidencialidade. Ó. Segredo combina com confidencialidade. Tá vendo o artigo 196? Esse artigo aqui é muito importante. O artigo 196 é muito importante. Você ouviu, né? Vamos lá. Compete ao Conselho Nacional de Justiça e supletivamente aos tribunais. Aí eu vou te explicar. A banca, a VUNESP, qualquer outra banca, mas nós estamos falando da VUNESP, ela vai trocar tribunais por Conselho Nacional de Justiça para te derrubar. Ela vai botar um texto lá bem grandão, e vai dizer assim, no final vai dizer assim: compete aos tribunais de justiça e supletivamente ao Conselho Nacional de Justiça. Aí você vai falar, cai fora a VUNESP. Por que não? Compete ao Conselho Nacional de Justiça e supletivamente aos tribunais. Não é o contrário, entendeu? É isso que a banca vai fazer com você aqui. Anota assim: compete ao CNJ e supletivamente aos tribunais regulamentar a prática e a comunicação de atos processuais. Só isso que você vai anotar. É só isso mesmo que você vai anotar. Veja bem, o que eu vou anotar, João? Presta atenção. Você vai anotar assim: compete ao CNJ e supletivamente aos tribunais regulamentar a prática e a comunicação de atos e a comunicação oficial de atos processuais. Só até aqui, João, só até aqui. É isso aqui que importa. Quando você estiver estudando o Código de Processo Civil, você vai ler o artigo 196 todo. Só que essa parte aqui você vai dar atenção, porque você vai se lembrar que eu, João Espíndola, te falei que essa parte é muito importante. Aí você vai ler essa parte aqui: compete ao Conselho Nacional de Justiça e supletivamente aos tribunais regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais. Essa parte você vai dar muito carinho a ela e o restante você vai estudar, porque é a sua obrigação estudar mesmo, tudo, entendeu? Mas essa parte aqui, cuidado, pelo amor de Deus. Vamos lá. Artigo 197. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automoção em página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confidencialidade. Esse artigo aqui, ele não é tão importante não. Esse artigo aqui não é tão importante não, o 197. Mas eu vou fazer aqui vou abrir um parêntese para você entender. Sabe o DJE, o Diário da Justiça Eletrônico? O que é divulgado ali goza de presunção de veracidade e confiabilidade. Beleza? É isso que você vai decorar aqui. Ó, o DJE é uma página própria na rede mundial de computadores, o Diário da Justiça Eletrônica. Beleza? Agora, tá vendo o parágrafo único do artigo 197? Esse aqui é importante. E aí nós vamos estudar ele em conjunto com o artigo 223, caput, parágrafo 1º. Porque lá no artigo 223, caput do parágrafo 1º, vai falar da justa causa, quando a parte, ela vai ter o direito de praticar o ato, porque ela não praticou por justa causa. Beleza? Então vamos lá. O parágrafo único do artigo 197 é importante. Então você vai anotar aí assim: artigo 197, parágrafo único. Artigo 197, parágrafo único. Esse aqui é importante. Veja bem, nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça, por exemplo, você, auxiliar da justiça, escrevente, cometeu um erro ou omissão. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Nesse caso, poderá ser configurada a justa causa. Poderá. Agora preste atenção com essa palavra poderá. Essa palavra poderá já derrubou muita gente em prova de concurso. Sabe por quê? Porque poderá não é deverá. Deverá é uma coisa e poderá é outra. Eu estou te dizendo o seguinte, que você vai anotar assim. Veja bem. Olha só. Problema técnico. Anota desse jeito. Artigo 197, parágrafo único. Problema técnico, anota assim. Mas erro ou omissão
do auxiliar da justiça, beleza? A nota é diferente. Você não vai ser o escrevente do TJ São Paulo? Então você vai anotar assim, ó. Problema técnico, mais erro meu escrevente, ou omissão minha escrevente, beleza? Poderá configurar a justa causa. Esse poderá, você vai escrever com letras maiúsculas. Esse poderá, você vai escrever com letras maiúsculas e você vai colocar uma seta no rumo desse poderá. Tudo bem? Vamos lá. Qual é a justa causa? A justa causa configurada no artigo 223. Vamos ver lá o artigo 223, qual é o caso da justa causa? Nós vamos ver aqui no artigo 223. Veja bem, olha só. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial. Fica calmo, que nós vamos chegar no artigo 223 e eu vou trabalhar ele com você com calma, que ele é importante. Aqui você vai pegar só a justa causa, tudo bem? Você vai focar só aqui na justa causa. Você confia em mim? Então vamos lá, confia em mim. Vamos lá, olha só. Decorrido o prazo, artigo 223, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte, provar que não realizou por justa causa. Só que aqui, o que você quer saber? É o que é justa causa. O que é justa causa? É o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você vai fazer uma pergunta assim, ó. O que é justa causa? Interrogação. Embaixo você vai colocar resposta. É o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. O que é o mandatário? Por exemplo, o advogado. Você vai colocar esse exemplo aí, por exemplo, advogado. Tá? Então escreve o que é a justa causa. Resposta é o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. E confia em mim, porque eu já decorei muito assim. Só que você vai ter que ler essas anotações 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50 vezes, não importa quantas vezes, você vai ter que reler essas anotações. Vamos lá. Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Veja bem, o que você quer saber aqui? Só o que é justa causa. É só isso que eu quero que você preste atenção, porque depois nós vamos trabalhar esse artigo aqui quando chegar nele. O que é justa causa? É o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. O que você não pode ter é preguiça, pelo amor de Deus, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá. Teve um problema técnico, teve um erro ou omissão do auxiliar da justiça, poderá ser configurada a justa causa. E o que é a justa causa? É o evento alheio à vontade da parte, que é impedido de praticar o ato, por si ou por mandatário. Tá vendo? Eu não tô vendo lá. Mas eu decorei, sacou a parada? Você também consegue. Eu não tô vendo aqui nada, pessoal, mas olha só. O que é o justa causa? É o evento alheio à vontade da parte, que é impedido de praticar o ato por si ou por mandatário. O que é a justa causa? É o evento alheio à vontade da parte, que é impedido de praticar o ato por si ou por mandatário. Tem como, pessoal, tem como, que eu não sou nenhum gênio. Decorar, qualquer um decora, até papagaio decora. Vamos lá. E nós somos melhores que um papagaio, tudo bem? Vamos continuar aqui. Artigo 198. As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente à disposição dos interessados equipamentos necessários à prática de atos processuais e à consulta e ao acesso ao sistema e aos documentos dele constantes. Aqui nada demais. As unidades vão manter gratuitamente. Muito bem. Agora o parágrafo único é importante, tá? O parágrafo único do artigo 198. Será admitida a prática de atos por meio não eletrônico no lugar onde não estiverem disponibilizados os equipamentos previstos no caput. Por que é importante? Veja bem. O Poder Judiciário ele tem que colocar à disposição das pessoas equipamentos necessários para a prática. Se não tiver esses equipamentos, você vai poder praticar de forma não eletrônica. Não precisa anotar isso aqui, só faz uma marcação no seu material, faz uma marcação com asterisco aqui, ó, para quando você estiver passando pelo seu material de novo, você poder rever isso aqui e dar uma reforçada. Só isso, tá bom aqui. Só isso, tudo bem? Vamos lá. Quando for preciso anotar, eu te falo. Confia em mim. As unidades do Poder Judiciário
assegurarão às pessoas com deficiência acessibilidade aos seus sítios. Isso aqui você vai anotar. Artigo 198 você vai anotar. Desse jeito. A quem as unidades do Poder Judiciário assegurarão acessibilidade aos seus sítios? Faça essa pergunta. Pausa o vídeo. A quem as unidades do Poder Judiciário assegurarão acessibilidade aos seus sítios? Só isso. Resposta: às pessoas com deficiência. Só isso que você vai fazer e você vai decorar essa bagaça. O restante do artigo aqui você vai ler, você vai estudar, mas você vai prestar atenção nesse detalhe aqui. As unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas com deficiência acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, a comunicação eletrônica dos atos processuais e a assinatura eletrônica. Mas você vai anotar só até onde eu falei em forma de pergunta. Dos atos das partes. Muito bem. Como esse artigo aqui, esse assunto é muito grande, deixa eu ver aqui. Vamos fazer dos atos das partes. Vamos lá. Artigo 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais. Presta atenção. Eu já errei uma questão disso aqui. Eu lembro dessa questão até hoje. Você vai anotar desse jeito. Artigo 200. Os atos das partes podem ser unilaterais ou bilaterais. Anota isso. Os atos das partes podem ser unilaterais ou bilaterais. Anotou? Você pausou o vídeo e anotou? Anota isso. Tudo bem? Muito bem. E produzem imediatamente modificação ou extinção de direitos processuais. Anota isso. Os atos das partes podem ser unilaterais ou bilaterais e produzem imediatamente modificação ou extinção de direitos. Agora você vai colocar a vírgula e vai colocar assim, ó, desde que consistentes em declarações. Tudo bem? Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade. Não, tá bom do jeito que eu coloquei mesmo. Vamos lá. Os atos das partes podem ser unilaterais ou bilaterais. Estes, se forem de declarações de vontade, produzem a modificação ou a extinção de direitos processuais imediatamente. Tenta escrever isso com as suas palavras. Olha só, os atos das partes podem ser unilaterais ou bilaterais, tudo bem? E eles produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direito. Eu vou tentar te ajudar aqui para criar uma redação boa. Vamos lá. Coloca assim, ó. Os atos das partes, os atos das partes podem ser unilaterais ou bilaterais. Vamos lá. Você vai escrever, deixa eu redigir uma ideia legal aqui. Os atos das partes podem ser unilaterais ou bilaterais. Olha só, mas sabe, eu vou fazer diferente com esse aqui. Deixa eu ver aqui, calma aí. Eu preciso de uma ideia para te passar. Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem, faz assim, ó. Os atos das partes para resumir, tá? Os atos das partes de declarações unilaterais ou bilaterais produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Faz assim, os atos das partes de declarações de vontade produzem os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais. De tanto eu ler isso aqui, você já até decorou. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produz imediatamente a constituição, modificação e extinção de direitos. Faz assim com esse artigo. Anota esse artigo assim, ó. Preciso voltar ao artigo 200. Anota assim. Preciso voltar ao artigo 200. Preciso voltar ao artigo 200. Anota isso. Tudo bem? Anota isso porque eu não consegui te dar uma boa redação. Eu tinha uma boa redação aqui nos meus resumos disso aqui, mas eu não vou achar agora nos meus resumos. Coloca assim. Eu prometo que em outra gravação eu vou achar a redação que eu coloquei no meu resumo e trago para você. Por enquanto, coloca que você precisa voltar ao artigo 200. Tudo bem? A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. Essa você vai anotar assim. Quando a desistência da ação produz seus efeitos?
em forma de pergunta. Quando a desistência da ação produz seus efeitos? Quando? Aí você vai responder, após homologação judicial. Faz isso. Aqui você vai fazer isso. Veja bem, aqui você precisa entender uma coisa. Os atos das partes, aqueles que são consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, unilateral porque é uma só vontade, bilateral porque é a vontade de um mais a vontade do outro. As duas vontades estão trabalhando ali. Eles produzem imediatamente a constituição, modificação ou a extinção de direitos processuais. Só que no caso, veja bem, no caso da desistência da ação, não produz imediatamente. Entendeu isso? Presta atenção. Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Só que, no caso da desistência da ação, não produz imediatamente. Não. Porque a desistência da ação só produzirá efeitos após a homologação judicial. Entendeu? Então você vai dizer assim, olha, se for outro ato, beleza. Unilateral ou bilateral. Uma só vontade, duas ou mais vontades. Beleza. Agora, se for a desistência da ação, ela não vai produzir o seu efeito imediatamente, não. Ela vai depender da homologação judicial. Tudo bem? Artigo 201. As partes poderão exigir recibo de petições, arrazoados, papéis e documentos que entregarem em cartório. Aqui nada demais. É só você lembrar que se você me paga um dinheiro, você pode me pedir um recibo. Não é que você deve me pedir, mas você pode me pedir. Aqui é a mesma coisa. Se você entrega um documento no cartório, você pode pedir um recibo. Você pode exigir, na verdade, um recibo. Você pode exigir. Nada demais aqui. Tudo bem? Vamos passar. É vedado lançar nos autos cotas marginais ou interlineares, as quais o juiz mandará riscar, impondo a quem as escrever multa correspondente à metade do salário mínimo. Agora aqui você vai anotar. O artigo 202 você vai anotar. Você vai dizer assim, qual é a multa, presta atenção, para quem lançar nos autos cotas marginais ou interlineares? Qual a multa? Você vai fazer uma pergunta assim, qual o valor da multa para quem lançar nos autos cotas marginais ou interlineares? Qual o valor da multa? Qual o valor da multa? Aí você vai responder a metade do salário mínimo, entendeu? Beleza? Quando você for ler esse artigo aqui, lembra disso. O juiz vai mandar riscar e vai impor multa de metade do salário mínimo. Beleza isso? Suave aqui, tudo bem? Mas faça essa pergunta. Qual é o valor da multa? Para quem lança nos autos cotas marginais ou interlineares. Qual o valor da multa? Metade do salário mínimo. 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 E é 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 metade do salário mínimo. Dos pronunciamentos do juiz. Vamos lá. Aqui, pessoal, eu vou dar uma pausa porque esse conteúdo é grande, tá bom? Até aqui tá bom, beleza? Dos pronunciamentos do juiz. Beleza aqui?